Olá, amigas e amigos que acompanham a Rede Previdência. Vamos a mais um Radar Previdenciário. Hoje iremos falar sobre os temas 979 e 1009 do STJ. Ambos versam sobre a mesma matéria, isto é, sobre a repetibilidade, ou seja, a devolução de valores recebidos indevidamente por erro da administração previdenciária. O tema 979 diz respeito aos segurados do regime geral de previdência social. E o tema 1009 diz respeito aos segurados dos regimes próprios de previdência social. Mas os temas foram julgados em conjunto, né? E a tese firmada serve para os dois temas, ou seja, se esclareceu a respeito da possibilidade ou não de repetição de valores recebidos indevidamente por erro da administração previdenciária. Mas antes de começarmos o debate da matéria, peço que se inscrevam aí no canal e ativem o sininho de notificações. Se gostarem do vídeo, obviamente compartilhem com os amigos, né? E curtam também. Isso vai nos ajudar bastante. Bom, gente, em caso de erro da Previdência, tem que devolver ou não tem que devolver o valor recebido indevidamente, né? A resposta a essa pergunta é depende, né? Depende da situação, né? Há situação que sim, há situação que não. Vai depender, segundo a tese, né, firmada, da boa-fé objetiva do segurado. Ou seja, se o segurado estiver de boa-fé, ele não terá que devolver. Se não, né, ele terá que devolver. Então, se era possível ao segurado constatar que o valor era indevido, ele vai ter, então, que devolver os valores recebidos, né? Se é possível a ele, dentro da circunstância apresentada, constatar que é indevido o valor, ele tem sim que devolver, né, segundo a tese firmada. Se não era possível ele constatar isso, não tem que devolver absolutamente nada. Durante o julgamento, o ministro Herman Benjamin citou o seguinte exemplo: o caso de um segurado homem que não tenha filhos, que de repente passa a receber um salário maternidade. A Previdência vai e implanta em favor dele um salário maternidade. Obviamente, se ele não tem filho, não adotou, né, sendo segurado aí homem, claro que existem hipóteses em que o homem pode receber, né, o salário maternidade, mas se ele não tem filhos aí, não cabe a ele receber um benefício dessa ordem, né, dessa natureza. Então era possível sim a ele perceber que era indevido. Então, nesse caso, se ele silencia e recebe o valor, ele terá que devolver, porque ele não estaria aí, segundo o exemplo do próprio ministro, de boa fé, né? Então, nesse caso, é possível a ele perceber que o valor era indevido e, portanto, ter que devolver o valor. Mas imagine um erro de cálculo de renda mensal inicial. Ora, os benefícios previdenciários têm aí suas fórmulas de cálculo bastante complexas, né? Os segurados, via de regra, não sabem, não dominam, né, a fórmula de cálculo, né, de um benefício. Então, um erro de cálculo aí é um erro administrativo, calculou a mais. Obviamente que não cabe aí ao segurado leigo, né, saber que esse valor é indevido, né? Ele confia na administração de que o cálculo tenha sido feito da forma correta. Se não o fez, nesse caso ele não teria que devolver, porque ele estaria de boa fé. Não caberia aí a configuração da má-fé, já que ele não teria condições de saber que o valor era indevido. Então a tese firmada para ambos os temas foi a seguinte: vou ler agora o texto redigido, né, na tese. Com relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo, material ou operacional, não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela administração, são repetíveis. Portanto, podem ser devolvidos, né? Sendo legítimo o desconto no percentual de 30%
do valor do benefício mensal, ressalvada a hipótese que o segurado, diante do caso concreto, comprove sua boa-fé objetiva, sobretudo com a demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido, ou seja, não lhe era possível constatar que o pagamento era indevido. Na modulação dos efeitos, ficou firmado que os efeitos deste representativo somente serão aplicáveis na primeira instância a partir da publicação deste acórdão. Então, a partir da publicação do acórdão. A pergunta que se faz é a seguinte: da forma como foi redigida, né, a tese, houve quebra da presunção de boa-fé? Né? A questão é essa. Houve quebra dessa presunção de boa-fé? Há alguns que dizem que não, há alguns que dizem que sim. Eu entendo que sim. Porque da forma como foi redigida, deixa claro que cabe a repetição do valor, ou seja, cabe a devolução do valor, ressalvada a hipótese em que o segurado comprove a boa-fé. Então se criou uma regra, né, em que cabe a devolução, salvo a exceção se o segurado comprovar a sua boa-fé. No meu entendimento, a tese deveria ser firmada no sentido contrário, de que não cabe a devolução, salvo se a administração previdenciária comprovar que havia possibilidade do segurado constatar que era indevido, ou seja, caberia à administração comprovar a má-fé, né? Então, deveria a tese firmar o entendimento de que não cabe a devolução, salvo se a administração previdenciária comprovar a má-fé do segurado. Mas não foi assim, né? A tese foi o contrário, né? Que cabe a devolução, salvo se o segurado comprovar, ele que tem que comprovar a sua boa-fé. Então, no meu sentir, houve sim uma quebra dessa presunção de boa-fé na forma como foi redigida a tese, né? Embora eu respeite entendimentos contrários. Na prática, sabemos que o INSS, né, vai exigir a devolução e o segurado aí que comprove a sua boa-fé em juízo, né? Então, vai haver muitos casos que serão levados a juízo, serão judicializados, né? Bom, gente, é isso. Ficamos por aqui. Não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo e se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Um fraterno abraço e até o próximo Radar Previdenciário aqui na Rede Previdência. Tchau, tchau e até lá.